salvação, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Glória a Deus. Estamos dando início nesta noite ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos cumprimentar aos nossos irmãos, aos nossos amados e queridos irmãos espalhados pelos 4 cantos da terra, que estão nesse instante nos acompanhando pelas mídias sociais. Você é o nosso convidado muito especial. Deus te abençoe. Aproveite para compartilhar essa transmissão, a fim de que outras pessoas também sejam alcançadas por ela nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Salmo de número 138. Gostaria de convidar você para estar lendo conosco esse texto. Eu sei que às vezes em casa nós ficamos mais à vontade, às vezes em casa nós temos uma tendência de uma dispersão maior, mas eu gostaria muito de chamar a sua atenção e pedir que você, com muita reverência, com muita expectativa, pudesse abrir o seu coração, não apenas para a leitura desse texto, mas para todo o culto. Afinal de contas, Deus está presente neste lugar, Deus está presente aí na sua casa, e nós vamos louvar ao Senhor. Salmo de número 138. Gostaria de fazer essa leitura e você pudesse acompanhar conosco, as crianças aí em casa também acompanhando a leitura. Salmo de número 138, tá bom? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia. Tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Verso 3: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e me alentaste a força da minha alma. Vamos ler juntos, queridos, eu aqui e você aí na sua casa, o verso primeiro, vamos lá? Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar nesse instante. Depois da oração, Esdras, nós estaremos louvando ao Senhor com o nosso irmão presbítero Felipe, mas antes disso, eu estarei orando ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite. Muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado por teu amparo sobre nossas vidas.
Obrigado, Senhor, porque nós não apenas sentimos a Tua presença, mas nós a entendemos aqui. Abençoa cada irmão, abençoa, Senhor, de modo muito especial as pessoas idosas da nossa igreja, as pessoas idosas que fazem parte do Teu povo. Protege-as, Senhor, protege daqueles que estão entre a categoria de risco. Que o Senhor possa abençoá-los, protegê-los, direcioná-los, guardá-los. Que essa pandemia, Senhor, não seja capaz de esfriar nossa fé, muito pelo contrário, que ela possa nos aquecer, nos entusiasmar, nos fortalecer, e que animados possamos cada vez mais confiar no Senhor e buscar a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, portanto, nós aqui na igreja e você aí na sua casa, vamos cantar louvores ao nosso Deus com alegria, vamos exaltá-lo nesse instante. Calmo, sereno e tranquilo, sigo descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus, correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei
meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. 1 de João, capítulo 1. Eu aproveito para permanecer aí. Nós vamos entoar ainda uma outra canção nesse instante de gratidão ao Senhor. 1 de João, vamos ler o capítulo 1, verso 8 ao capítulo 2, verso 2. 1 João, capítulo 1, verso 8 ao capítulo 2, verso 2. Eu vou ler e você acompanha aí na sua casa. Primeira carta de João, não confundir com o Evangelho de João, tá bom? Capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Vamos orar, queridos irmãos. Eu queria te convidar nesse instante para um momento de confissão de pecados. A palavra de Deus nos diz, nos ensina que pecado confessado com autenticidade é pecado perdoado por Deus em Jesus de Nazaré. Confesse seu pecado e dê nome a Ele. Peça misericórdia ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração contrito, e Ele ama a verdade no íntimo. Vamos orar nesse instante. Confesse seu pecado ao Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, pedir misericórdia. Nós temos pecados
por ação, por omissão, pensamento, por atos, por gestos, por comportamento. E nós rogamos a tua misericórdia, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta de ti. Tira de nós tudo aquilo que macula a nossa relação contigo. Em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Nós queremos dizer que somente o Senhor pode e é capaz de transformar nosso pecado, mudar a nossa vida, a nossa sorte. E é em Ti que nós depositamos a nossa confiança. Em nome de Jesus, para a glória dele, nós pedimos. Amém. Amém, querido? Pecado confessado é pecado perdoado. Vamos celebrar, portanto, agora a Deus, cantando ao Senhor esse cântico, com muito ânimo, com muito entusiasmo, como forma de reconhecimento da gratidão de Deus sobre as nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, leremos do verso 8 até o verso 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, leremos do verso 8 até o verso 23.
Esse será o texto base da nossa reflexão nesta noite. Eu quero convidar você em casa, você aí onde você está nesse instante, a abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura conosco. E por gentileza, após a leitura, você não feche a Bíblia, permaneça com ela aberta até o final da exposição, tá bom? Abra o seu coração e tenha expectativas absolutamente positivas acerca daquilo que o Senhor haverá de nos falar, ou haverá de continuar a nos falar nesta noite. Eu vou ler e você acompanha a leitura. Repito, segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 8 até o verso 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que havia sido avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ei, e vê de onde ele está, ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor Deus, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar mais uma vez, por favor, deixa a Bíblia aberta. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de, mesmo num momento como esse, cada irmão no seu lar, e nós aqui na igreja, com o auxílio da tecnologia, te louvar e te adorar enquanto igreja. Agora, Deus, fala aos nossos corações, usa-nos nesta noite de modo muito especial. Sejamos impactados, desafiados, exortados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos isso, para a glória dele. Amém. Queridos irmãos, a gente está vivendo um momento de
de muita apreensão, de muita expectativa. Todos nós somos testemunhas oculares e auriculares da pandemia gerada pelo coronavírus. E não poucas teses, não poucas pessoas, e não poucos comentários, e não poucas opiniões têm sido levantadas acerca de tudo que está acontecendo, desde de conspiração programada a juízo final de Deus. Nenhuma extremidade nem outra pode ser absorvida por nós, mas nós precisamos entender que Deus tem uma lição muito preciosa para nos dar diante de tudo isso que está acontecendo. E essa lição que nós precisamos assimilar é perguntar a Deus: Senhor, o que Tu queres nos falar com tudo que está acontecendo? O que Tu queres ensinar a Tua igreja com todo esse episódio que nos incomoda e nos machuca e nos macula tanto? Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos uma situação bastante semelhante. O rei da Síria, ele se levantou para guerrear contra Israel, e o texto bíblico nos diz que o rei da Síria, sendo muito mais poderoso e muito mais preparado belicosamente, ele não conseguia vencer o exército de Israel. E depois de algumas tentativas frustradas, eles chegaram à conclusão de que a razão pela qual eles não conseguiam vencer o exército de Israel era por causa da existência de um homem. Havia um servo de Deus, havia um homem comprometido com Deus, que tinha intimidade com Deus, e esse era um gargalo, esse era uma pedra no sapato da Síria e do seu rei e do seu exército. Então, o texto nos fala que, num dado instante, o rei da Síria, auxiliado lá pelos seus assessores, pelos seus súditos, teve uma brilhante ideia: vamos prender o profeta, né? Vamos prender o Eliseu. E feito isso, então quem sabe a gente não consegue prevalecer contra Israel. Na verdade, o rei da Síria estava absolutamente enganado, né? Primeiro, porque é impossível você conseguir vencer um homem que tem intimidade, que está do lado de Deus. E a segunda verdade é que a vitória de Israel não era exatamente por causa de Eliseu. Eliseu era instrumento que Deus usava para abençoar Israel, mas não era por causa do Eliseu, era por causa do Deus do Eliseu, era por causa do Senhor do Eliseu que a Síria não conseguia prevalecer. Mas a verdade é que eles se reuniram, então fizeram uma tocaia e armaram uma armadilha para prender o Eliseu. E eles então levaram um arsenal poderoso. O texto bíblico diz que levaram para lá cavalos, verso 14, carros, fortes tropas, e foram de noite, cercaram a cidade. E de manhã, logo cedo, o moço do profeta, e aqui alguns dizem que esse moço é o Geazi, né? Não há uma exatidão escriturística, o texto só fala que foi o moço do homem de Deus, podia ser o Geazi ou não, mas o fato é que o moço do homem de Deus, logo cedo ele se levantou e estava se preparando para escovar os dentes e se preparar para mais um dia. De repente, quando ele olha no horizonte, ele enxerga aquela multidão de cavalos e de guerreiros e de exércitos, de soldados e de homens fortes e profundamente armados, e ele ficou absolutamente estupefato com aquela situação. Ai meu Deus, o que a gente vai fazer diante de um inimigo tão poderoso? Como é que a gente vai safar dessa? Não há muita alternativa, não há muita coisa para ser feita, né? Não há muita coisa para ser realizada. É interessante porque a expressão que ele usa no verso 15 é exatamente essa: ah, meu Senhor, o que faremos? Sentimento aqui do moço de Geazi, do moço do homem de Deus, do moço de Eliseu, é um sentimento de angústia, né? De sensação de derrota, sensação de morte, sensação de estar sendo fulminado ali naquele instante, em função de tudo que nós já falamos.
e ele pede socorro ao homem de Deus, e ele grita pelo homem de Deus, e ele vocifera pelo homem de Deus, e de repente o homem de Deus serenamente se levanta, olha para ele e fala assim: não tenha medo, não temas, não se assuste, não tenha problema com relação a isso. E a razão, a causa que fundamenta, que serve de esteio, de embasamento, de estribo, para que ele não ficasse angustiado, temeroso, apático, que ele não ficasse claudicante diante daquela situação, era uma única razão, uma única e suficiente razão. Ele diz: não temas, não tenha medo, não dissimule o seu coração, por uma única razão. Veja aí, verso 16: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, louvado seja Deus. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas veja que coisa impressionante, veja que coisa absolutamente intrigante, né? Havia só o homem de Deus, o profeta e o seu rapaz, o seu ajudante, o seu seminarista, e ao redor do acampamento o exército inimigo, armado até os dentes. Como é que o homem de Deus olha para aquele rapaz e fala: não tenha medo, porque o nosso exército é mais forte, não tenha medo, porque os que estão conosco são mais poderosos? Ele estava maluco, né? Que espécie de loucura é essa, né? Nós estamos cercados, e ele diz que o nosso exército é maior. Não tenha medo, maior é aquele que está conosco do que os que estão com eles. Maior é aquele que está com Deus do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus nos diz que em Deus nós faremos proezas. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que com Deus nós somos maioria. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho do conflito, não importa o tamanho da dificuldade que se estabelece, que gera apatia, desânimo, medo, temor, angústia, seja lá o que for, não importa. Se Deus é conosco, nós somos poderosos. Se Deus está conosco, nós somos maioria. Se Deus está do nosso lado, certamente grandes coisas poderão ser feitas no poder e na autoridade de Deus. Agora, é preciso que a gente abra um parêntese aqui para uma explicação muito importante. Nós falamos hoje de manhã na escola dominical sobre isso. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia da coronavírus, e nós temos ouvido e temos falado repetidamente que Deus está no controle, Deus é soberano. De fato é verdade, Ele está no controle, Ele é soberano. Agora, isso não significa que pessoas não possam morrer. Isso não significa que nós não venhamos ou não possamos eventualmente enfrentar uma adversidade, uma situação de dificuldade, de tristeza, de lágrima, de luto. Não significa isso. Às vezes é possível, Deus está no controle, e nós temos uma subtração sensível. Às vezes é possível, Deus está no controle, e nós sermos subtraídos, nós ficamos aí vulnerabilizados. É possível. Deus está no controle, significa que Ele pode fazer o que quiser, na hora que quiser, da forma que quer, com quem quer, porque Ele é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele impede, Ele é Deus. Mas se Ele não faz nada disso, Ele permanece sendo Deus, porque os seus propósitos, os seus pensamentos, os seus desígnios são maiores do que os nossos propósitos, do que os nossos pensamentos e do que os nossos desígnios. Ele é Deus. Louvado seja Deus. Então, não tenha medo. Não tenha medo do coronavírus. Não tenha medo da crise econômica. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo da escassez de comida. Não tenha medo. Deus está conosco. Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Louvado seja Deus.
Foi isso que o homem de Deus disse ao seu jovem aprendiz, ao seu jovem seminarista, ao seu jovem moço. E em seguida o texto então nos diz que Eliseu passa a fazer uma oração no verso 17. Por Eliseu, e disse ao Senhor: Senhor Deus, eu peço que o Senhor abra-lhe os olhos, para que ele possa ver efetivamente com os olhos da fé, para que ele possa enxergar com os olhos espirituais. Queridos irmãos, nós temos sido cada vez mais uma igreja que está restrita, que está limitada, que está diminuta, apenas aquilo que nós enxergamos, um palmo na frente dos olhos, na frente do nariz. Uma igreja, queridos irmãos, que desaprendeu a acreditar no impossível. Uma igreja que desaprendeu a fé. Uma igreja que desaprendeu a esperança. Uma igreja que desaprendeu o milagre. Uma igreja que desaprendeu a esperar e depender de Deus. Abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja, para que ele enxergue, para que ele possa contemplar as tuas grandezas e possa ver a tua beleza, para que eles possam entender que a nossa vida ela é um pouco maior do que essa realidade palpável, tangível, física, material, circunstancial. Abra o olho dele, o olho dela, para que eles entendam que a vida é mais do que um salário, que a vida é mais do que um concurso público, que a vida é mais do que uma casa própria, que a vida é mais do que um carro novo, que a vida é mais do que ter saúde, que a vida do crente ela está pautada numa agenda diferente, acima, muito acima daquilo que os nossos olhos naturais podem ver. Abre o olho dele, abre o olho dela, faça-os enxergar. Sabe o que o texto diz? Continua vendo comigo. O texto diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. A ideia aqui é de tirar as escamas. A ideia aqui é de tirar aquilo que de alguma forma atrapalha uma visão cristalina, aquilo que é opaco, aquilo que é vesgo, aquilo que obstrui, aquilo que impede. Deus abriu os olhos dele e ele viu. Agora note que coisa impressionante, nós estamos falando de um seminarista, estamos falando de um jovem que decidiu seguir a Deus, servindo, caminhando como um profeta. Não estamos falando de um jovem que não quer compromisso com Deus, que não conhece a Deus, que não quer ir para culto, que não está nem aí para a igreja, que não lê a Bíblia, que não ora. Não é esse tipo de rapaz o moço do profeta Eliseu, não é. É um rapaz comprometido, é um rapaz que tem convicção, ele sabe o que ele quer, ele é um seminarista, ele está sendo preparado para a vida ministerial. Esse rapaz, que o texto diz, mesmo andando com o profeta, mesmo estando junto do profeta, mesmo tendo feito uma escolha, mesmo tendo se lançado, se consagrado ao serviço de Deus, ainda não tinha alcançado uma dimensão de espiritualidade tal que permitisse enxergar com os olhos espirituais. O que significa isso, pastor? Significa que é possível nós estarmos na igreja, nós caminharmos na igreja, nós temos o nosso nome rolado no hall de membros de uma comunidade eclesiástica muito séria, muito bacana, muito legal. Nós vivemos uma vidinha medíocre, absolutamente religiosa, aquele quadradinho de fazer, de entrar, de sair, de subir, de descer, e de não ter intimidade com Deus, de não conhecer Deus efetivamente como é e como a Bíblia o revela efetivamente. Passa a enxergar os olhos da fé e ele enxerga. E o texto diz que ele viu. Agora, viu o quê? O que é que ele viu? Olha o texto, final do verso 17. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros
de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está vendo agora só dificuldades. Ele não está vendo agora só problema. Ele não está vendo agora só corona. Ele não está vendo agora só infecção, só morte. Ele não está vendo agora só os dados estatísticos da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália. Não. Está vendo as mãos poderosas de um Deus poderoso. Pode fazer todas as coisas. Está vendo aquilo que Eliseu falou anteriormente. Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Está cheio de cavalo de fogo, está cheio de carro de fogo, está cheio do poder do Espírito de Deus aqui do nosso lado. Eles prosseguem dizendo que depois disso, o Eliseu faz uma segunda oração. Agora ele ora para que os anjos do Senhor ali presentes possam ferir aqueles soldados, aqueles inimigos de cegueira, tal qual Eliseu pede, acontece, verso 18, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor, dizendo: fere, peço-te, esta gente de grande cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu vai lá agora e diz para o pessoal: olha, a direção não é essa, o homem que se procura não está aqui, eu vou ensinar vocês, e coloca eles para o caminho diametralmente oposto. E agora eles vão para Samaria. Quando chega em Samaria, o Eliseu ora de novo, e agora ele fala: Senhor, abre os olhos deles. E quando eles abrem os olhos, eles estão no meio de Samaria, cercados, acuados, sem ter muita alternativa. O rei pergunta se é para matá-los, e o profeta diz: não, deixa para matar aqueles que o seu arco, a sua lança, a sua flecha, o seu escudo, os seus soldados prenderem, mas esses aqui não. Dá um banquete para eles, dá um banquete para eles e manda de volta, lá para cima. Impressionante, queridos irmãos, porque Deus tem uma metodologia meio esquisita, meio esdrúxula, meio estranha, muitas vezes aos nossos olhos, né? O inimigo está na mão, está ali para ser destruído, no meio de Samaria, cercado, todo mundo é meio atordoado, sem entender direito o que aconteceu. Era presa fácil, mas Deus diz: não, dá comida para o inimigo, dá lá alimento. E eu acho impressionante porque o texto fala: dá pão e água para eles e manda de volta, no verso 21, 22. Mas no verso 23 o texto fala que o rei não ofereceu só pão e água, o rei ofereceu um banquete. Ofereceu-lhe o rei grande banquete. E eles comeram aquele negócio pensando que estava envenenado, né? Que não pode um negócio desse, não, deu para envenenado, mas não estava. E eles ficaram ali meio assustados, sem entender o que estava acontecendo. Despediu-se, né? Prazer, Deus te abençoe, forte abraço. Não estava na época do Covid-19, podia abraçar, podia cumprimentar afetuosamente. Vai embora, na paz do Senhor, Shalom Adonai. O texto diz que eles voltaram para a Síria e da parte da Síria não houve mais investidas contra a terra de Israel. Às vezes nós não entendemos o método de Deus. Às vezes nós não entendemos a estratégia que Deus usa. Mas Deus tem uma forma peculiar, específica, sui generis, de agir. E Ele é especialista nesse negócio. Ele tem a expertise desse negócio. Ele sabe o que faz. Então às vezes Deus manda esmagar, às vezes Deus manda caminhar a segunda milha, perdoar 70 vezes 7. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes Deus manda destruir,
E quando desobedece, ele pune. Está punido porque não matou o inimigo, não destruiu. Às vezes ele manda dar pão e água. Olha a lição que nós tiramos disso aqui. Que não importa o que Deus diga, não importa o que Ele peça, não importa o que Ele estabeleça, por mais esdrúxulo, por mais esquisito, por mais incompreensível, do ponto de vista humano, nosso papel é de obediência, é de obedecer e fazer exatamente aquilo que Deus estabelece. Se Ele diz é para matar, é para matar. Se Ele diz é para poupar, é para poupar. Se Ele diz é para perdoar, é para perdoar. É para caminhar, é para caminhar. É para louvar, é para louvar. É para fazer, é para escrever, é para ler. O que Deus falar para fazer tem que ser feito, porque Ele é Deus. Grande parte dos nossos problemas reside exatamente aí. Deus dá uma ordem, nós queremos discutir com Deus, nós queremos dar aulas de divindade a Deus, porque essa ordem de Deus é uma ordem do passado, é uma ordem que não tem aplicabilidade prática para os nossos dias, é uma ordem que não se aplica ao aspecto contemporâneo dos nossos dias, não é assim? Deus falou, meu, está falado. Ele disse que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa o tamanho da tua aflição, pode ser a monotonia gerada pelo confinamento, fruto do vírus, do coronavírus. Embora tem gente que está confinado tomando banho em piscina, mas não é verdade? Mas tem gente que está com monotonia, está com angústia, está lá, não importa. Recebeu uma notícia agora de tarde que o reverendo Gideão, lá, pastor da igreja presbiteriana de Gipió, pai de Rebeca, que era membro aqui da nossa igreja, infartou, mas está bem, está sendo acompanhado. Talvez tenha criado uma angústia, meu Deus, um infarto. Presta atenção, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é o Senhor absoluto. E Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias. Essa é a promessa. A igreja do Senhor Jesus não tem que estar atônita, angustiada, perplexa, desanimada, de forma alguma. Nosso papel é estar firmemente consolidados no consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o único que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Queria concluir fazendo as aplicações, e depois das aplicações nós vamos cantar uma canção muito especial ainda. Eu queria concluir dizendo para você: não temas, não tenha medo. Maior é aquele que está conosco, aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Abra os olhos, enxergue pelos olhos da fé, busque a Deus, busque mais a Deus, ore ao Senhor, leia mais a palavra, busque intimidade, comunhão com Ele, obedeça a Deus. Ele tem seus métodos, Ele tem sua forma, Ele conhece todas as coisas. Deus, amados irmãos, nos abençoe, que nós possamos usar esse momento para glorificá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade.
A gente usa esse momento para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. A gente usa esse momento para fazer boas ações, para ajudar as pessoas, sobretudo as idosas, que necessitam da igreja. Senhor, muito obrigado pela tua palavra pregada aqui nesta noite. Louvado seja o teu nome. Abre os nossos olhos, tira o nosso temor e nos faz caminhar em obediência ao Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Cante com alegria aí na sua casa, meu irmão. Se essa palavra falou ao seu coração, cante ao Senhor. Vamos, com muita alegria. Conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós está no mundo. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto nesta noite. Nós estamos aqui na igreja, não podemos fazer o culto com a presença dos irmãos. Estamos aqui, eu, o presbítero Felipe, recebendo a ajuda preciosa do Esdras, do Tiago, da Vanilda, da Raíssa, que estão conosco aqui. Então eu queria aproveitar e chamar o Esdras para vir aqui ao microfone e fazer essa oração final. Depois da oração final feita pelo nosso irmão Esdras, então eu estarei impetrando a bênção apostólica. Depois da bênção eu ainda dou alguns avisos e faço algumas considerações. Senhor Santo, Deus eterno, bondoso, misericordioso, gracioso, muito obrigado, Deus, por esse culto que, por mais que nós estejamos com nossos irmãos em comunhão, fisicamente estamos adorando e agradecendo o teu nome como uma comunidade cristã. Muito obrigado porque o Senhor trouxe a palavra para nós, o Senhor falou nos nossos corações. E muito obrigado, Deus, pela nossa salvação, pela minha vida. E te pedimos que
depois da bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito de Deus repousem sobre as nossas vidas, hoje e pelo século dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Deus te abençoe, tá certo? Deixe seu comentário aí, a gente pode responder para você. Compartilhe nas suas mídias sociais para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse culto nesta noite. Queria ainda lembrar, nós estamos num período de confinamento, tá certo? Social, e por favor não saia de casa. Se você pode ficar em casa, se não é absolutamente necessária a sua saída, não saia de casa. A gente sabe que Deus é soberano, está no controle, está no domínio, mas nós temos a responsabilidade humana, então não seja irresponsável. Não tente ao Senhor teu Deus, tá certo? Faça a sua parte, use o álcool gel quando for tocar em alguma coisa, ou alguém tocar em você, lave as mãos com sabão, né? Eu soube que o sabão amarelo tem mais eficácia, não estou certo disso, mas lave a mão com sabão, com água, tá bom? Não brinque, cuide das crianças, cuidado com os idosos, nada de deixar neto, sobrinho, parente tá abraçando, beijando. A gente ama, a gente gosta, né? Mas nesse momento amar significa não abraçar, não cumprimentar. Por favor, tá bom? É importante que você esteja conosco. E outra coisa, né? A gente compreende aí essa bifurcação que está estabelecida, né? A questão econômica, a questão de vida, mas ninguém vai discutir de economia se as pessoas morrerem. Nós não queremos que ninguém morra. Então, por favor, lá na frente, quando a epidemia estiver dominada, conquistada efetivamente, então faça sua parte, tome cuidado, tá certo? Em nome de Jesus. Quinta-feira teremos por doutrina, nós vamos tentar colocar já em prática a plataforma Zoom. Hoje pela manhã na escola dominical nós testamos aqui com os irmãos, alguns irmãos entraram, mas quinta-feira vamos fazer mesmo por doutrina com a plataforma Zoom. Então nós vamos abrir a sala. Os irmãos que não se cadastraram ainda, por favor, faça isso, é muito simples. É só você entrar lá e preencher o questionário, e quando for na hora do culto, você vai receber um link, você entra e está tudo resolvido, tá certo? Não sei se tem outro aviso que tem que dar, outra coisa. Compartilhar, né? Já falamos, vamos reforçar, por favor, compartilhe, tá bom? Vamos tentar colocar esse culto de hoje e alguns cultos passados lá no nosso canal no YouTube. Tem um canal do YouTube também, por favor. Para fazer a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, precisamos de 1000 assinaturas. Nós estamos com 75, né? Mas já foi, o Wesley está rindo aqui. Já foi 1, já foi 2, né? Eu acho que houve um grande avanço. Eu estava no culto aqui, meu amor, né? 2, 4, tem 5 pessoas na minha frente, né? E eu estava pregando aqui, né? Falando para 1 milhão aí na internet, mas lembrando quando começou o trabalho aqui há 2 anos, né? A gente tinha os cultos aqui à tarde, era domingo à tarde, preparava o sermão e tudo, e tinha 6 pessoas, 7 pessoas, né? E eu me lembro que João Pedro um dia não queria vir para a escola dominical. Eu fui João Pedro, eu fui Azaf. Eu falei, não, ele tem que ir para a escola dominical, mas só tem a gente mesmo, fazer com casa mesmo, né? Só tem a gente lá, né? Hoje tem o Tiago aqui, tem a
A Raíssa, né? Mais do que a gente. Os meninos ficaram em casa, lá o Jafé, o João Pedro e as Áfricas, Deus abençoe. Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.